Oi, oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem um vídeo e bora pro vídeo, né, gente? Gente, eu passo muito tempo, né, em casa, desfrutando aqui da minha solitude com meu filho, né? Assim, não totalmente sozinha, porque eu tô com meu filho, né? Mas quando eu digo assim, desfrutando meu tempo de solitude, é porque meu filho ainda não fala, ainda não interage comigo, né? Então, grande parte do tempo ele tá brincando, ou tá dormindo, ou tá fazendo alguma outra coisa. E eu tenho os meus momentos de reflexão, os momentos que eu tô lavando a louça, que eu tô tomando banho. Geralmente são os momentos, né, que eu tiro ali para refletir a respeito da minha vida, a respeito das coisas. E uma coisa que eu digo a vocês é que é maravilhoso você desacelerar a mente, sabe? De vez em quando você é bom sair da rede social, ter o seu momento ali de solitude, porque isso vai fazer com que você tenha, às vezes, ideias maravilhosas. Às vezes você está passando por um problema e tal, e você quer encontrar a solução para aquele problema e você, às vezes, não consegue. E quando você está só, sem muito estímulo e tudo mais, sem rede social, a sua mente consegue encontrar soluções, entendeu? O seu cérebro consegue trabalhar a seu favor para trazer soluções de um problema, de uma situação que você está tentando resolver. Então, eu percebo, a maioria das pessoas que são conhecidas como sábias e tudo mais, são pessoas que têm momentos de solitude, são pessoas que têm momentos ali de descansar o cérebro, entendeu? De parar, de viver acelerado, de viver correndo, fazendo uma coisa ou outra, e que busca ter ali seus momentos reflexivos. E a gente tem que fazer o que dá certo, né, gente? E assim, acompanhar a quem tem boas práticas. Então, se essa é uma atitude de sabedoria, é bom que a gente tenha esses momentos, né, em silêncio, para realmente refletir sobre a nossa vida, né, refletir sobre a nossa jornada. Porque muitas vezes a gente acaba agindo no automático a respeito de muitas coisas. E se a gente não para refletir, a gente não tem uma transformação de vida, a gente não tem uma mudança de mente, né? E a gente vê que os resultados que a gente consegue na nossa vida é através de uma mudança de mentalidade. Então, se a gente quiser conquistar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa mudar a forma como a gente pensa. Se a gente pensa em negatividade, em escassez, a gente tem que pensar em crescimento, em abundância, em prosperidade. Então, pensar o oposto do que a gente geralmente pensa, né? Se a gente pensa negativo, a gente tem que pensar mais positivo. Como a gente pode fazer isso, né, gente? Escolhendo os pensamentos. A gente às vezes acha, né? Eu achava, por exemplo, antigamente que eu não tinha controle dos meus pensamentos. Eu pensava, eu penso dessa forma e eu não consigo mudar, mas eu achava que eu conseguia mudar qualquer coisa na minha vida, menos os meus pensamentos. Eu achava muito difícil mudar os meus pensamentos. Mas eu percebo que quando você coloca a palavra de Deus no seu coração, Deus ele vai mudando seus pensamentos. Vai saindo da raiz de medo, vai entrando mais fé. E Deus, gente, ele age através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes eu ficava com medo, com ansiedade, falhando na minha fé, né? E eu me perguntava muitas vezes assim, como é que eu vou conseguir adquirir mais fé? Porque mesmo acreditando em Deus, eu tinha dificuldade em ter fé, em confiar no Senhor, né? Mas Deus, ele muda isso. Eu não sei se é o que você está passando. Muitas vezes você está passando por uma situação que você não tem fé em Deus, que você não acredita que coisas melhores vão acontecer, né? Às vezes existem circunstâncias na nossa vida que a gente acha que vai ficar ali, naquela situação e não vai mudar mais, mas o que eu tenho para dizer aqui a vocês hoje é que muda sim. Deus pode mudar o cenário, Deus ele é o Deus do impossível. E muitas vezes a gente fica tentando pensar, tentando adivinhar como que Deus vai fazer para mudar determinada situação na nossa vida, né? O que ele vai fazer, mas a gente só tem que primeiramente confiar nele. A gente só tem que colocar ele em primeiro lugar na nossa vida, porque as demais coisas vão ser acrescentadas, assim como a palavra diz, né? Crê em Deus, teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Então é colocar em Deus em primeiro lugar e saber que Deus, ele faz todas as coisas. E eu já tive muitas vezes, gente, crise de fé, crise de tipo assim, Deus, eu sei, eu acredito no poder da oração da palavra, senão eu não orava. Se eu não acreditasse que a oração tem efeito, eu não orava. Se eu não acreditasse, né, que a palavra tem efeito, eu não assistia pregações, eu não ia na igreja. Então muitas vezes a gente acredita, entendeu? Nem que tenha só uma pontinha de fé, uma resquício de fé, mas fé a gente tem. Senão a gente não buscava, senão a gente não acreditava, né? Então fé eu tenho. Só que em muitos momentos, né, por situações, por dificuldades, a gente meio que trava na nossa jornada, na nossa caminhada de fé. Então, nesse momento que a gente tem esse travar, né, a gente tem que pedir para Deus, Deus, por favor, coloque mais fé dentro do meu coração.
que eu tenha mais esperança, Senhor, de que as coisas vão mudar, de que o Senhor vai agir na minha vida. Porque, gente, sem fé é impossível agradar o Senhor. Como Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida se a gente está duvidando da presença dEle, se a gente está duvidando do poder dEle? Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, né? Mas a gente precisa realmente acreditar de toda a nossa alma, né? De que o cenário vai mudar, de que as coisas vão acontecer. Então, eu acredito, né, que as coisas vão mudar, sim, no devido tempo, na minha vida, e creia também na sua, entendeu? Creia na sua vida que Deus também pode mudar, que Deus também pode reverter qualquer quadro, não sei o que você está passando aí na sua vida, mas Deus, Ele é poderoso, entendeu? Assim, quando eu começo a buscar Deus, eu tenho vontade de buscar todos os dias, é engraçado isso. Hoje é segunda-feira, hoje não tem culto, na minha igreja não tem célula, tem célula assim, da minha igreja em outros bairros, mas não no meu bairro, e hoje eu estava até refletindo mais cedo, será que eu arranjo uma célula para ir hoje? Porque eu estava com vontade de buscar a presença de Deus. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais a presença de Deus você quer buscar. Do contrário também é verdadeiro. Quanto mais você se afasta de Deus, mais parece que vai aparecendo coisas para você se afastar. E menos vontade você vai ter de orar, de buscar a presença dele, entendeu? Porque a gente vai simplesmente se acostumando com a situação. A gente vai se acostumando com a falta da oração, do jejum, da palavra, entendeu? E é dessa forma que a gente às vezes acaba esfriando na fé. Então, se você, uma vez, um dia, já acreditou muito em Deus e hoje você diz, eu não acredito mais, aconteceu tanta coisa para mim assim, que Deus permitiu acontecer, que eu duvido que Deus me escuta, que Deus me ouve, que eu sou importante de alguma forma para Deus, eu tenho para dizer a vocês que vocês são importantes para Deus sim, e que se faz muito tempo que você não fala com o Senhor, provavelmente Ele está com saudade de ouvir a sua voz, Ele quer falar com você, Ele quer falar ao seu coração, e você precisa dar espaço para isso, você precisa dar lugar para que Ele venha agir, para que Ele venha fazer as coisas na sua vida, gente. Então, busque a Ele, sabe? Sempre é tempo de você buscar Ele. Não pense que Deus está muito decepcionado comigo, Deus não vai me ouvir. A Bíblia diz, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, se você vai a Deus com o coração sincero, de arrependimento, de vontade de fazer a vontade dEle, de vontade de agradar Ele, se você vai genuinamente até Deus, Ele não vai lançar você fora, sabe? Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus pecados, meus problemas também, mas eu sei que se eu for até o Senhor, Ele de modo nenhum me lançará fora, de modo nenhum Ele vai me rejeitar, porque Jesus disse, aqueles que vêm até mim, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz e elas me seguem, né? Então, é tanto que quando Jesus falou da parábola, Ele também falou das ovelhas que não são desse aprisco, Ele falou que no caso seria nós, os gentios, né, que nós somos ovelhas do Senhor, nós somos gentios, né, não somos israelenses, mas Deus morreu na cruz por todos nós, né, porque se o povo dele os rejeitou, nós não rejeitamos, nós os aceitamos, né, assim como alguns outros israelenses aceitaram. Mas, assim, o sacrifício de Jesus foi para todo Israel, foi para todo o povo, né, ali de Deus. Hoje em dia eles são ainda conhecidos como povo de Deus, né, embora muitos ainda não acreditem em Jesus. Então, a palavra que eu tenho para deixar aqui para vocês hoje é esta, entendeu? Busque ao Senhor, não tenha vergonha, né, dos seus pecados, dos seus erros. Eu não vou buscar a Deus porque olha a minha vida como tá e tudo mais. Busque a Deus do jeito que você tá e espere que Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai fazer a limpeza, vai tirar os vícios, vai tirar os problemas, vai tirar as dificuldades, entendeu? Vai tirar tudo aquilo que não pertence a Ele, entendeu? Tudo aquilo que não corresponde com a vontade dele, Ele vai tirando, gente. Ele vai fazendo uma limpeza, sabe? Do mesmo jeito que a gente faz aquela faxinona na casa, que a gente faz aquela limpeza na casa, assim Deus faz no nosso coração, na nossa vida espiritual. Ele limpa a nossa vida espiritual, Ele faz todas as coisas novas. Então eu acredito muito nisso. Teve um tempo que eu estava buscando bem muito ao Senhor, aí depois eu esfriei. Eu tinha feito um perfil numa página no Instagram sobre cristianismo, né, Doçura Cristã, o nome da página. E eu estava bem assim, gente, bem fervorosa mesmo em Deus, postando muita coisa e tudo mais. E depois de um tempo eu fui esfriando na fé, né? Mas aí depois eu voltei de novo e dessa vez eu pedi a Deus, né? Deus, não me deixa esfriar novamente na fé. Me ajude a continuar buscando a tua presença e tudo mais, porque nós precisamos dele, gente. Entendeu? Eu já tentei fazer as coisas do meu jeito e eu vi que do meu jeito não funciona. Eu vejo que do meu jeito eu não consigo chegar a lugar nenhum.
Você não consegue ter um casamento abençoado sem buscar Deus. Você não consegue ter sabedoria para cuidar de uma casa, para cuidar dos seus filhos sem você buscar Deus. Sabe? Tem muitas coisas que você não consegue ter discernimento para fazer, sabedoria para fazer, se não for a presença dele na sua vida, entendeu? Então, depois que para mim caiu essa ficha de que eu não conseguiria dar conta só, eu percebi, eu preciso buscar a presença de Deus todos os dias. E é isso, gente. A gente precisa buscar a presença de Deus todos os dias da nossa vida. Se a gente quiser crescer, se a gente quiser prosperar, se a gente quiser andar de forma abençoada nessa terra, é isso que a gente precisa fazer.